Sejam bem-vindos a mais um podcast Estilos e hoje eu tenho o prazer de receber a mestra em Direito, professora universitária e advogada, a doutora Alda Baiman. Seja bem-vinda. Obrigada, Jacene, o podcast Estilos, que já está na nossa pauta aí da comunicação. Muito obrigada pelo convite. Agora, doutora, eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Assim, o que levou você a escolher essa profissão? Alguém lhe inspirou? Na realidade, o meu pai é advogado. Então, eu sempre fui muito envolvida, né, na pauta da advocacia a partir da própria formação e profissão do meu pai. Só que desde muito pequena eu sempre tive um espírito assim muito voltado para uma perspectiva de defesa, né? Então, tanto que na escola eu era chamada de defensora dos vulneráveis. Por quê? Porque eu sempre defendia. Então, quem eu achava que estava sofrendo algum tipo de injustiça, eu buscava me posicionar. E desde essa época eu tinha em meu coração e como um projeto exatamente ser uma advogada. Agora, doutora, e esse projeto se tornou real? Você é CEO do escritório Alda Baiman Advocacia e já tem quantos anos que atua no mercado? Nós já iremos fazer 15 anos já. Na realidade, todo esse projeto, ele surgiu lá na Universidade Federal do Maranhão, né? Logo quando eu fui aprovada, que veio o primeiro, segundo período, eu já vivia ali uma situação de intolerância religiosa, então eu já tive meio que exercer a advocacia administrativamente dentro do corpo da universidade para que eu pudesse defender esse exercício. E a partir desse momento eu comecei a pensar em como seria o escritório de advocacia. E esse escritório ele precisaria ter a minha cara. Eu já sabia que eu iria atuar em famílias e sucessões, mas eu queria fazer diferente. Eu não queria partir para uma advocacia do litígio. Eu queria partir para uma advocacia da estabilização, da reconstrução. Esse projeto ele foi sendo desenvolvido na universidade e aprimorado posteriormente no mestrado, na pós-graduação. E foi então que eu pensei no advir. Primeiramente, tive um escritório com uma sócia, a doutora Josi, minha amiga, e posteriormente nós desfizemos a sociedade porque a doutora Josi ia viajar, ia embora, e eu montei o escritório que eu já tinha planejado desde a época da universidade, que era o AF Baiman Advir, Advocacia Interativa Humanizada. Agora, por que a advocacia humanizada? Porque quando nós vamos estudar, por exemplo, o direito sistêmico, ele busca apreciar as questões que envolvem o ser humano a partir de diversas perspectivas, não apenas jurídica, mas também psicológica e social. E eu também, fazendo um adendo, eu tenho uma outra graduação em pedagogia na Universidade Federal. Então, quando eu pensei em unir essas pautas, é porque eu fiz cadeiras também de psicologia e eu disse assim, olha, eu sei que muitas vezes quando esse cliente chega até o meu escritório, ele não quer resolver, às vezes, um problema que tem uma origem ou uma solução jurídica. Eu estaria mentindo se de repente eu dissesse aqui que muitos clientes chegam até o meu escritório com problemas jurídicos. Não, muitos chegam com problemas afetivos, com problemas sentimentais. Então, qual é a perspectiva do advir a partir da advocacia humanizada? É o ouvir. Primeiro eu ouço o cliente, ouço tudo o que ele tem a falar. No escritório tem um cantinho do acolhimento, que é para permitir uma aproximação para que ele sinta que ali eu estou para acolher. Então, primeiro a gente ouve, depois a gente faz esse acolhimento, dizendo da compreensão do problema.
fazendo uma análise a partir do aspecto jurídico, mas informando para ele que tem determinadas questões que ele vai ter que buscar outros profissionais para apoiá-lo. De repente, um psiquiatra, um terapeuta, isso acontece reiteradas vezes quando eu atuo nessa seara do direito de famílias. Então, em questões que envolvem divórcio, em questões que envolvem, às vezes, guarda de menores. Então, a gente primeiro ouve, acolhe, para depois trabalhar uma perspectiva de estabilização do conflito. Então, esses são os 3 pilares do advir. É o ouvir, o acolher e o estabilizar o conflito. Por isso, a advocacia interativa humanizada. Agora, doutora, você já teve que apaziguar muitos conflitos aí entre família? Bastante, muitos, diversos. Mas engana-se quem pensa que eu faço uma advocacia do litígio. Quando os conflitos chegam até o meu escritório e eles ainda não estão judicializados, muitas vezes a gente consegue ali uma composição, um acordo. Mas quando eles já estão judicializados, aí eu analiso esse processo para que eu possa utilizar a estratégia processual correta. Então, a depender se já existe um processo ou não, a gente adota um posicionamento diferente. Então, por exemplo, já tiveram situações em meu escritório em que a minha cliente chegou lá em desespero, mas já existia um conflito judicializado, já existia um processo. Então, não foi a minha cliente que ingressou com esse processo, mas quando eu faço essa defesa e busco fazer de forma técnica, a fazer ali toda a organização do processo e primar ali pela construção de um futuro litígio. Mas eu faço de forma técnica. Busco pleitear, resguardar todos os direitos dos meus clientes. Então, de forma alguma, o meu direito se volta para alijar ou para fraudar minha ação, ou mesmo o meu direito ele trabalha a partir de uma perspectiva de que nós temos um processo que segue um rito quando ele já está judicializado, que eu preciso defender os interesses da minha cliente, mas eu nunca busco alijar ou mesmo retirar ou usurpar o direito de alguém. Agora, destaca-se. É necessário fazermos um destaque. A justiça e o processo têm um rito. Às vezes a justiça é morosa. E, infelizmente, nem todas as pessoas estão com um aspecto emocional, financeiro e físico suficientemente preparado para aguentar essa morosidade desse processo. E por falar em morosidade, como é que está a morosidade na justiça maranhense? Bem, na realidade, Jacene, devido aí à excessiva judicialização dos conflitos, hoje a justiça ela trabalha com recursos humanos que estão, de fato, eles não atendem à quantidade de demandas. Mas, por exemplo, na semana passada, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que ele alterou de forma significativa tanto o divórcio quanto o inventário extrajudicial. Então, hoje, o divórcio, mesmo com filhos pequenos ou maiores incapazes, ele pode ser feito em cartório. Vai promover, de fato, vai desafogar esse judiciário, vai desburocratizar esse procedimento, vai tornar mais célere e financeiramente mais viável. Então, houve essa mudança tanto em relação ao divórcio quanto em relação ao inventário, e na seara do direito de famílias, com certeza, nós teremos uma celeridade bem maior a partir dessa resolução. Mas, na atualidade, divórcios litigiosos, eles costumam aí durar aproximadamente 3, 4, 5 anos. Tem processos que eu tenho que já estão há 6 anos tramitando um processo de divórcio com partilha de bens. Agora, doutora Alda, por que demora tanto
Um divórcio litigioso, a questão mais é financeira? É. Quanto maior o patrimônio, por vezes, quando existe ânimo da outra parte em lesar ou fraudar, demora ainda mais. Então, o divórcio ele tem etapas. Hoje, inclusive, não é nem tanto o divórcio que demora, é a partilha de bens. Então, hoje, o divórcio ele já pode ser concedido em caráter liminar, sem nem ouvir a outra parte. Mas para que haja partilha de bens, por exemplo, em processos que envolvam empresas, contas de investimento e tem bens no exterior, é um processo mais demorado. Por quê? Porque nem sempre as partes entram em acordo. E o mais grave, quando existe uma questão empresarial de fundo, não raras vezes as mulheres são retiradas das empresas, sofrem toda uma violência patrimonial, os homens ficam no controle e dilapidam esse patrimônio. É claro que isso não é regra, tá? Essa não é a regra, mas isso ocorre bastante nos processos. Por quê? Porque essas pessoas, elas se valem exatamente dessa morosidade do Poder Judiciário. Mas as mulheres hoje, elas não estão assim mais bem informadas sobre quais são os direitos delas na questão de uma separação, de um divórcio? Depende, Jacene. Veja só, informação existe, mas, por vezes, não existe uma cautela nesse planejamento familiar futuro. Por quê? Principalmente por parte das mulheres, e aí fica um alerta. As mulheres, por vezes, elas têm esse aspecto da afetividade mais aflorado, o plano de casar, o plano de ter filhos, e às vezes tem mulheres que ingressam em determinados relacionamentos tendo isso como meta de vida a qualquer custo. E de forma emocionalmente, vamos dizer que abalada, ingressam nesses relacionamentos, viram reféns dessas pessoas. Muitas vezes essas pessoas conseguem destruir, inclusive, a identidade profissional dessa mulher, passam a ter o controle daquela empresa e passam a promover o afastamento daquela mulher. Um afastamento dela da família, um afastamento do hall de amigos, um afastamento da academia. Por quê? Qual é a pretensão daquele homem? É deixá-la sem possibilidade de pedir ajuda. E aí, muitas vezes, a mulher, como ela tem esse olhar mais afetivo, mais emocional, elas acabam sendo as maiores vítimas de violência patrimonial. Então, você que é mulher, muito cuidado quando for se envolver em um relacionamento, principalmente se você já tem um bem, já tem uma carreira consolidada, busque um profissional, porque hoje a configuração da união estável é muito fácil. Então entra aí, por acaso, um contrato. Poderia ser? Poderia ser um contrato de namoro se o relacionamento for namoro, mas pode ser de união estável com separação de bens. Então, assim, hoje você tem diversas ferramentas de proteção. Agora, você precisa ter discernimento para conversar com o seu companheiro ou namorado nesse sentido. Porque o que mais acontece no meu escritório, por exemplo, meus clientes, minhas clientes, quando sai o divórcio, a doutora disse, olha, agora para namorar tem que me pedir autorização. Ou será se vocês preferem pagar os meus honorários novamente? Diga-se de passagem, meus honorários são bem baixos, viu? Porque eu não sou uma advogada cara e quero reforçar isso aqui. Então, o que acontece dentro desse contexto? Tem pessoas que ficam intimidadas, achando que o que meu parceiro ou a minha companheira vai pensar se eu chegar para ela falando que eu quero casar em regime de separação convencional de bens. Se ele amar, se ele quiser construir uma relação de laços afetivos, não tem o que pensar. Hoje, o
que é prioridade, precisa ser prioridade na vida de todas as mulheres? Segurança jurídica e emocional, para não depender nem financeiramente e nem emocionalmente. Agora, doutora, quais são os maiores desafios, né, enfrentados na luta pelos direitos das mulheres, né, principalmente nessa questão da separação de bens? Você que trabalha diariamente com isso. Jaciene, são diversos os desafios enfrentados, inclusive a violência que é promovida pelas próprias instituições do sistema de justiça. Então, por vezes, as mulheres têm direitos que são alijados por uma perspectiva de gênero, por serem mulheres. Eu vou te retirar da empresa porque, no meu sentir, você não é mais capacitada do que fulano de tal. Isso não pode ser no sentir do juiz. Ele tem que aplicar a lei e dizer quais os critérios objetivos que ele utilizou. Mas muitas vezes isso não acontece. O que eu percebo é que, infelizmente, por vezes, princípios, formações que são pessoais de determinados magistrados, e diga-se de passagem que, graças a Deus, estamos evoluindo para uma minoria, mas eles adentram ao processo para julgar a figura dessa mulher, não no aspecto da lei, mas em sua imagem, em sua moral, em sua idoneidade. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma mãe pediu alimentos para os filhos, sempre teve um alto padrão de vida, e aí, de repente, o genitor diz assim, não, eu só vou pagar um salário mínimo, porque ela vai querer fazer cirurgia plástica com esse dinheiro, vai querer ir no salão se embelezar com um salário mínimo. Mas veja, qual é a realidade que se impõe? Muitas mulheres, elas são julgadas a partir dessa perspectiva. Olha, ela não contribuía em casa. Por quê? Porque o homem, de imediato, afastou ela do trabalho, a afastou do trabalho e disse, não, você não precisa mais trabalhar, eu vou manter a casa, vou manter o teu padrão de vida, vou manter os nossos filhos. E aí essa mulher se afasta do labor, deixa de ter uma renda, e quando há o divórcio, o que esse homem oferece para as crianças, para os filhos, não é nem para ela? Um salário mínimo. Então, muitas vezes, o juiz, ou quando vai analisar o processo, e não são todos, são a minoria, graças a Deus, eles não conseguem fazer uma leitura de gênero. É por isso que em todos os meus processos hoje, eu peço o cumprimento do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque tem determinadas situações que a mulher passa que são invisibilizadas no contexto processual. A mãe que cuida de toda a rotina do filho, que leva o filho para a escola, que leva o filho para natação, que acompanha o filho nas consultas particulares, mas o genitor diz que ela é uma preguiçosa, que ela não trabalha. E esse trabalho que é feito em casa, enquanto ele está na empresa trabalhando, essa mulher tem todo um trabalho de gestão, de dedicação. Essa mulher, inclusive, muitas vezes, ela é impedida até mesmo de exercer esse labor. Então, hoje, a minha advocacia, ela dar visibilidade a essas questões dentro do processo, porque elas precisam agora, obrigatoriamente, serem também ponderadas por esse juiz, consideradas. Agora, doutora, você falou da questão de gênero, e nós estávamos conversando, e você falou que tem uma novidade aí do escritório de advocacia, e eu gostaria já de saber, poderia nos falar qual é? Na realidade, vai ser em primeira mão aqui, né, Jaciene? Na realidade, é o lançamento da advocacia de posicionamento de gênero. Então, hoje eu sou aí uma advogada que atua muito sob essa perspectiva. E o nosso escritório, ele atende homens e mulheres. Mas agora nós vamos ter ali
nichos do escritório para atendimento direcionado apenas de mulheres. Isso não significa dizer que nós deixaremos de atender aos homens, pelo contrário, mas nós teremos uma equipe especializada e direcionada para o atendimento das mulheres. Por quê? É necessário. É necessário porque a todo momento o que nós percebemos dentro desses processos em que se promovem, por exemplo, violências patrimoniais, violências morais, violências psicológicas, é que a mulher fica alijada por ausência de um advogado ou uma advogada que seja preparado para dar essa visibilidade e para pedir ao juiz ou solicitar ao juiz que julgue nos termos do protocolo. Eu não apenas vou fazer o lançamento da advocacia de posicionamento de gênero, como também vem outras novidades por aí, porque eu estou sendo muito solicitada nesse sentido, graças a Deus, e a gente estuda, se aperfeiçoa, tem as nossas pautas diárias, os projetos em que nós somos envolvidas, um corpo de mulheres do meu escritório, porque nós temos um direcionamento, nós temos uma meta e um resultado que é proporcionado tanto através da advocacia de posicionamento, como também da advocacia interativa humanizada. Agora, essas metas que você já colocou, né, você junto com a sua equipe, elas já foram, digamos agora, estamos na metade já de 2024, foram cumpridas ou ainda faltam algumas? Sim, já estamos aí em 70% na realidade. Nós tivemos aí, é claro, em parceria, porque, Jaciane, eu costumo dizer que no direito e em toda a nossa vida, seja laboral e social, nós temos sempre pessoas que nos apoiam, que decidem não só investir em nossos projetos, como também unir pautas e unir forças. Então, por exemplo, nós tivemos aí no dia 26, em parceria com o Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil, que eu faço parte, o lançamento da campanha Justiça por Elas. Sim, doutor, isso que eu ia lhe perguntar. Fiquei sabendo que foi um grande sucesso. E para quem não sabe o que é a Justiça por Elas, poderia explicar um pouco? Claro, foi um sucesso, não somente em público, mas em conteúdo, em pautas propositivas, foi um sucesso em acolhimento. Cada uma daquelas mulheres que estiveram ali, das mais diversas instituições, levou um pouco da sua singularidade, da sua identidade, de como elas desempenham a proteção da mulher no exercício das mais diversas profissões. E o Justiça por Elas visa combater a violência doméstica, principalmente no âmbito das organizações religiosas. Por quê? Porque essa violência, muitas vezes, ela é invisibilizada em virtude das questões religiosas. Então, a questão do divórcio dentro da igreja, a questão da violência dentro da igreja, mas eu quero destacar que existem igrejas hoje que enfrentam esses problemas de forma propositiva, inclusive com campanhas. Então, por exemplo, a Igreja Adventista tem o programa Quebrando o Silêncio, que já foi até para a Assembleia, um programa que combate a pedofilia e a violência sexual contra menores. Então, o Justiça por Elas, ele veio com esse formato, porque muitas denúncias que envolvem mulheres das mais diversas religiões estão acontecendo no âmbito das igrejas e de outras organizações religiosas, e essas mulheres, quando vão buscar o amparo, o apoio desse líder espiritual, ou dessa liderança, ou do diaconato, elas não têm o acolhimento necessário. E como é que vai ser feita a divulgação dessa campanha? Nós fizemos o lançamento da campanha, agora nós já temos
todo um planejamento de palestras, de ações que serão realizadas nas mais diversas organizações religiosas. Vem aí o lançamento de algo que é um instrumento que vai levar informação para esse líder religioso, bem como nós estamos dispostas a oferecer o treinamento de como ele pode fazer. Então, por exemplo, é um pastor, então vamos ter ali naquela igreja, por exemplo, uma comissão de acolhimento dessa vítima de violência doméstica, formada por mulheres, porque as mulheres muitas vezes sabem compreender de forma mais acolhedora essas questões que envolvem conflitos familiares. Agora, doutora, nesse trabalho que você faz junto às mulheres, assim, quais são as principais dificuldades que vocês, mulheres advogadas, encontram para atuar aqui no Maranhão? Hoje existe um fenômeno, não só no Maranhão, mas no Brasil, que é a lawfare de gênero. Estão tentando calar as vozes das advogadas. E o lawfare de gênero é o ataque a esse exercício profissional. Então, por vezes, eu sou ameaçada, por vezes, há tentativas de intimidação, inclusive dentro do processo. E esse lawfare, esse indivíduo, muitas vezes descontente com os êxitos processuais que nós temos, ele busca nos atacar na forma processual, ingressando com ações que não têm qualquer respaldo jurídico ou legal. Então, hoje, existe esse fenômeno e ele está se propagando no Maranhão. Inclusive, é a minha pauta futura, porque as advogadas, elas precisam se unir para que haja uma defesa em coletividade. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, as colegas advogadas, inclusive as jovens advogadas, elas não vão mais poder advogar em processos a favor de mulheres. Porque, do outro lado, nós temos homens com capacidade econômica e com poder de destruição, inclusive moral, pessoal. Então, essa será a minha próxima pauta. Será exatamente reunir um coletivo de advogadas para nós combatermos a lawfare de gênero. Porque quem ataca a advocacia, e principalmente as advogadas, é que merece ser silenciado. Você falou a questão do coletivo de mulheres advogadas, então já é um projeto já ainda para esse ano ou para o ano que vem? Não, esse daí já é um projeto para o ano que vem, na realidade, porque eu já estou com outros projetos em andamento e, assim, existe todo um planejamento, uma organização. Então, possivelmente, esse coletivo ficará para o próximo ano, mas já fui várias vezes desafiada para que seja realizado ainda esse ano. E por falar em desafio, eu faço um desafio para que a doutora Alda volte ao nosso podcast para a gente tratar de outros assuntos, porque, pelo visto, meninas, nós temos muitos a discutir, né, doutora? Com certeza. E eu acho que a pauta da comunicação ela é muito importante, porque uma comunicação clara, ela protege. Uma comunicação que é eficaz, ela, na realidade, ela vai proteger vidas e vai não só proteger, ela vai preservar vidas. Então, Jaciene, desde já, eu agradeço ao podcast Estilos, foi um prazer estar com vocês aqui e eu com certeza irei voltar em outras oportunidades. Doutora, muito obrigada pela sua presença, a gente tem muito o que aprender e também muito a passar, né, para quem a gente sabe que muitas das vezes não tem o conhecimento, né, às vezes tem vergonha de ir atrás das informações e a gente do podcast Estilos vai ficando por aqui, voltamos em breve e você pode compartilhar, dar seu like, seu comentário e ajude o nosso canal a crescer. Até a próxima!